Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra aqui com Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em Números, capítulo 30, a partir do versículo 10, que fala assim: Se uma mulher casada prometer alguma coisa a Deus, ou jurar que fará ou deixará de fazer qualquer coisa, e o seu marido, sabendo disso, não dizer nada, então ela deverá cumprir tudo o que prometeu e jurou. Mas se o marido, logo que souber disso, a proibir de cumprir o que prometeu, então ela não precisará cumprir a sua palavra. O Senhor a perdoará, pois o marido não a deixou cumprir o que ela havia dito. O marido tem o direito de confirmar ou de anular qualquer promessa ou juramento que ela tenha feito. Mas se o dia seguinte o marido não disser nada a ela a respeito do assunto, então ela deverá fazer tudo o que prometeu ou jurou. O marido confirmou o juramento, pois não disse nada a ela logo que soube do caso. Porém, se mais tarde o marido anular o que ela prometeu, será ele o castigado e não ela. Gente, do 10 ao 15, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Aqui nesse capítulo aqui está falando sobre promessas, ok? Porém, se vocês pararam para observar na leitura, está havendo ali uma promessa entre o marido e a esposa. O que Deus quer que a gente aprenda dessa situação aqui em específico? O marido, numa relação, vamos partir do princípio para a gente entender e chegar a uma conclusão. Uma relação é uma via de mão dupla, tá? Eu tô falando de casamento aqui, ok? Um casamento é uma via de mão dupla, é uma relação, é um relacionamento. Então, precisa haver uma reciprocidade e precisa haver uma sincronicidade, uma sincronização entre o casal. O casal, visto por Deus, é visto de uma forma que seja apenas uma única carne, ou seja, tanto o marido quanto a mulher, existe uma unificação e é visto por Deus, por Deus como uma única pessoa. Aonde o marido, ele é responsável, é o cabeça daquela relação. A esposa, ela é submissa ao marido, ok? Dentro da submissão ali. E ela tá ali para administrar o lar. A esposa, não é que ela não tenha voz ativa dentro de uma relação. Ela pode ter voz dentro de uma relação, mas a palavra final é do marido. Então, aqui na história que Deus está nos ensinando, é sobre promessa. Se a esposa, ela fez uma promessa a Deus ou a alguém, ela precisa cumprir com aquela promessa, mas a única pessoa que pode abster da promessa dela é o marido. Por quê? Porque ele é responsável pelo casamento. Ele tem a voz final, ele tem a palavra final. E uma vez que a esposa fez uma promessa e o marido cortou, tipo, o marido falou não vai fazer, ok, Deus vai lá e respeita a decisão do marido. Porém, a esposa fez uma promessa e o marido não fez nada, a esposa vai ter que cumprir com a promessa que ela está fazendo para alguém ou para Deus. Porém, se a esposa fez uma promessa e o marido ele não fez nada, mas depois ele tomou uma atitude de querer fazer algo a respeito, Deus vai cobrar dele. O que Deus quer que a gente entenda disso tudo? Que o marido ele é responsável pela casa, o marido é o provedor e ele é responsável pelaquela família. Entende? Pelo seu casamento. Você é responsável pelo casamento, tá? Se você é o marido aqui da história. Então, o que é necessário nisso aqui? É necessário que o marido e a esposa andem em harmonia. Andem em comum acordo. É necessário que, numa relação, cada um sabe a sua função e o seu papel. Para o casamento andar em harmonia. Entende, gente? Existe hoje em dia uma troca de valores. Existe hoje em dia uma troca de postura dentro dos casamentos. Então, é necessário que você, marido, você, esposa, vocês entrem em harmonia dentro de casa, volte para suas respectivas funções. Por quê, gente? Quando o marido não é o provedor da casa, dentro do homem, existe um conflito interno. Porque o homem, ele já foi projetado para ser o provedor da casa. Quando o homem não é o provedor da casa, quando o homem não tem voz ativa dentro da casa, acontece dentro dele como se fosse uma rebelião, sabe? Como se fosse algo faltando. Entende?
Então é necessário que o marido ocupe a função dele como marido, como provedor da casa, como esposo, como voz ativa. E a esposa seja aquela pessoa que dá a base na família, que administra o lar, que tá ali junto, que é parceira, que cresce junto, que desenvolve junto, entende? Para haver essa harmonia, tá bom? Então, o Deus, quando existe um casamento, ele cobra, a responsabilidade daquele casamento está em cima do homem. Então, é necessário que exista uma harmonia entre o casal, é necessário que exista um respeito entre o casal, e é necessário que o casal traga para dentro do casamento a presença de Deus. Porque uma vez que a presença de Deus está num local, existe uma harmonia, existe um equilíbrio, existe uma organização. Entende? Então é necessário que Deus faça parte do seu relacionamento, para haver esse equilíbrio entre vocês, para vocês saberem o lugar um do outro, porque até isso Deus nos ensina. Se a gente buscar a presença de Deus, a gente passar a ter relacionamento com Ele e trazer Deus para dentro da nossa vida, da nossa relação, Ele vai administrar essa relação. Ele vai chegar para você, marido, e vai falar o que você tem que fazer, qual é a postura que você tem que ter, entende? As decisões que você tem que tomar. Ele vai chegar para você, esposa, e falar para você qual é a postura que você tem que ter dentro do casamento, quais são as decisões que você tem que tomar, o que você tem que administrar. Ele vai organizar a casa, ele vai organizar a relação. Entende? O que a gente precisa entender é que casamento, relacionamento não é competição. Muitos casamentos hoje existe uma competição entre marido e mulher. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. Um querendo ser melhor do que o outro. Não. Deus não vê vocês como pessoas distintas. Deus vê você como uma só carne. Houve-se uma unificação. Houve-se o casamento. Houve-se uma unificação. Então você, marido, é responsável pela sua esposa. Então começa a ver o relacionamento de vocês de uma forma como Deus vê. Se a sua esposa fez algo errado, Deus vai cobrar de você, marido, porque você é responsável da relação. Porém, se a esposa fez algo errado e tem consciência disso, Deus cobra do marido e o marido cobra da esposa. Mas a esposa não tem que fazer algo para denegrir a imagem do marido, porque vocês são vistos como uma só carne. Perante Deus e perante a sociedade, vocês são um casal. Então, o que acontece num casal, num casamento, afeta os dois. Então, para não afetar nenhum lado, tente não errar. Tente entrar em harmonia. Tente viver. Você não escolheu a mulher para casar e você não escolheu o homem para casar? Entre em uma harmonia. Converse, dialogue. As DRs são necessárias. Só que ao invés de você fazer uma DR maçante, converse. Sem cobrança. Cada um dá para o outro o que tem dentro de si. Você precisa, se você está cobrando muito do seu marido, você precisa olhar para dentro de si e ver onde está o erro, porque às vezes o erro está dentro de nós e a gente está cobrando o outro. O que a gente tem que mudar, o que a gente tem que trocar. Entende? Não é porque o homem é o cabeça da casa, que ele é responsável por tudo, que ele tem que aguentar tudo. Não. Eu não tô aqui defendendo o homem, não, tá? Ok, gente? Tô apenas botando pra você, mostrando pra vocês que precisa haver uma harmonia entre um relacionamento. Às vezes a gente cobra do outro o que a gente precisa mudar. A boca fala do que o coração tá cheio. Por mais que seja seu marido, por mais que seja sua esposa, você não tá dentro dela 24 horas por dia pra saber o que ela tá pensando. Então, se você está evidenciando algo que você não está concordando, que você não está, ou que você não está concordando, ou que você está expondo, achando que você está falando dela, ou que você está falando dele, na verdade você está falando de si próprio. Você está evidenciando o que tem dentro de você. Então, ao invés de cobrar dela algo que você tem que ser transformado, começa a buscar em Deus a sua libertação. Entende da importância de trazer Deus para o relacionamento? Porque a gente acha que é quando a gente cobra do outro, que o outro está errado.
Na verdade, somos nós que estamos errados, somos nós que precisamos mudar, somos nós que precisamos ter troca de atitudes. Porque às vezes uma atitude que você está tendo, você está ferindo o outro, sem você perceber. Relacionamento, casamento, é uma construção todos os dias. É necessário dar o braço a torcer em prol da relação dar certo. Então, você casal, traga Deus para o relacionamento. Orem juntos. Jejuem juntos. Leiam a palavra juntos. Entende? Se você começou a esposa sozinho, convide o seu marido. Ah, ele não quer? Convide de novo. Ele não quer de novo? Convide de novo. Ore por ele. Você, esposa, ore pelo seu marido. Você, marido, ore pela sua esposa. Entende, gente? Então, ao invés de tá ruim, separa. Tá ruim, conserta. Você não escolheu ela? Você não escolheu ele? Então, conserta. Não separa. Não briga. Converse. Dialogue. Mostre o que está machucando. Mostre o que está ferindo. Mostre o que você não está satisfeito. Entende? Comece a ver a relação de vocês com mais amor e carinho. Aquele amor e carinho que teve lá no início, comece a ver a relação de vocês assim. Comece a olhar para dentro de você, ver o que você quer que o outro mude. Mude você primeiro. Muitas das vezes, para a gente ter algo de alguém, a gente precisa mostrar para esse alguém. Às vezes o óbvio, gente, precisa ser dito. Às vezes o que é óbvio para você não é óbvio para o outro. Às vezes você é uma pessoa que tem raciocínio rápido, outra pessoa tem um raciocínio mais lento. Então você precisa ter paciência. O amor é uma construção. O amor é paciente, o amor é benigno. Entende? Então começa a trazer a palavra de Deus para dentro do seu relacionamento. Traga Deus para perto de vocês. Para ver esse compasso, essa harmonia e não ter essa cobrança que está tendo entre vocês, esse desgaste que está tendo na relação. Mas saiba disso, saiba de um fato importante para a gente recapitular aqui o que foi dito. Marido, Deus vai cobrar de você. Então se posicione no seu casamento. Ok? Mas se posicione de uma forma saudável. Sem agressões, sem imposições. Ok? Esposa, se posicione no seu casamento perante a sua família, perante os seus filhos e perante seu marido. Deus te deu um lar para você administrar. Então administre com sabedoria, com excelência. Esposa e marido, traga Deus para dentro da relação. Para poder ter harmonia. Para poder Deus trabalhar no coração de vocês dois, individualmente e juntos. Começa a orar e jejuar juntos. Começa a fazer programas juntos. Começa a ter uma harmonia entre casal e uma construção todos os dias. E se alguém fez uma promessa, cumpra com a promessa que fez. Ok? A não ser que o marido fale que não vai cumprir, você, esposa, tem que acatar. Não é bater de frente, é acatar. Porque Deus vai cobrar dele. Então começa a andar, vocês dois juntos, na mesma sincronicidade, ok? Em harmonia, os dois embaixo da palavra e da proteção de Deus. Traga Deus para o relacionamento de vocês. Tá bom? Essa foi a palavra. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz. Tchau, tchau.